Fala galera do Distrito Rubro-Negro, quem tá falando é Alexandre RN para mais um Giro do Mengão nessa segunda-feira. Claro, segunda-feira não teve jogo do Vasco, mas tivemos ontem um jogão com Flamengo e Grêmio. Para antes de você escutar todas as informações do Flamengo que teve essa semana passada, se inscreva no canal que é muito importante pra gente, acione o sininho de notificação e fique por dentro de tudo que acontece aqui no Rubro-Negro mais querido Brasil, né? E além de você acionar o sininho de notificação, você vai receber em primeira mão todos os vídeos do Distrito Rubro-Negro. Beleza? Então vamos lá, vamos pro primeiro assunto de hoje. O resumo breve da semana. Flamengo e Racing, que teve na quinta-feira. Um jogo muito difícil do Flamengo e graças a Deus o Flamengo passou com o placar de 2-1. 2 gols da cria do Flamengo. Um gol Wesley e outro gol Vitor Hugo. Então assim, o Flamengo praticamente com a classificação bem encaminhada na Libertadores, espera agora o último jogo da rodada, que é contra o Alcas no Maracanã, para ver se o Flamengo vai ficar em primeiro ou em segundo lugar. Eu acredito que o Flamengo fique em segundo lugar, né? Porque o Racing vai enfrentar dentro de casa o Nublense. O Nublense praticamente já está fora da Libertadores. E com isso, o Flamengo, resta mais nada, né? Fez um início de Libertadores muito ruim, mas agora o time engatou. E graças a Deus que engatou, né? Porque com os jogos que o Flamengo estava mostrando nas primeiras fases da Libertadores, era para se assustar bastante. Mas graças a Deus, a gente tem um time mais coeso, um time com mais responsabilidade, um time que está mostrando hoje um futebol não dos melhores, mas o bastante para ter as vitórias aí. Uma sequência muito boa de vitória, né? 10 vitórias aí. 10 jogos sem perder, invicto o Flamengo. E a gente tem aí se eu não me engano, o jogo da Libertadores vai ser dia 26 ou 27 de junho, tá? Esse último jogo, pra gente definir quem vai enfrentar quem nas oitavas de finais, beleza? Então vamos para o próximo assunto. Flamengo e Grêmio, Campeonato Brasileiro no dia de ontem. Então assim, domingão, 6h30 da tarde, Flamengo e Grêmio fizeram um jogo marcado por muitos abraços, vou dizer assim. Jogadores do Flamengo no início do jogo começaram a abraçar o Renato Gaúcho. Muitos deles gostam do Renato, porque o Renato Gaúcho pode ter sido um técnico mediano do Flamengo, mas ele tem uma característica muito forte, que é o quê? Preservar a amizade. Então você pode ver praticamente todos os jogadores foram lá, abraçaram o Renato Gaúcho. Isso a gente vê que por conta de elenco não foi um problema de elenco, né? Foi problema mesmo de números dentro de campo. Apesar, se a gente for colocar números, ele foi um dos técnicos, depois de Jorge Jesus, que teve uma alta de porcentagem de vitórias, né? Vitórias marcantes, praticamente muitas com goleada, mas a cereja do bolo, que foi a Libertadores contra o Palmeiras em 2021, que deixou a desejar. Aí por isso, por essas e outras, o Flamengo achou melhor demitir o Renato Gaúcho. Mas a história não é essa. A história hoje é para falar sobre o Flamengo e Grêmio de 2023, 10ª rodada no Campeonato Brasileiro, que aconteceu no dia de ontem. E a gente consegue ver um time do Flamengo muito mais maduro, como eu falei no bloco anterior, um time do Flamengo que está começando a se acertar, um time do Flamengo que está começando a mostrar indícios de esquema tático do Sampaoli. A gente vê eu vi um jogo muito oponente do Flamengo, né? Mas em contrapartida, do outro lado, a gente tinha um adversário que tem uma trocação franca com o Flamengo. 2 times que estavam jogando com 3 zagueiros e 2 times que jogavam para frente o tempo inteiro. Esse é o futebol, né? Então, a maioria dos times que vão enfrentar o Flamengo dentro do Maracanã, eles se escondem, eles ficam numa vertente mais de ação. Precisa que o Flamengo vá atacar para eles jogarem no contra-ataque, né? Isso a gente vê muito com o Atlético Paranaense quando enfrenta o Flamengo. Eles não vão vir de peito aberto na Copa do Brasil para jogar com o Flamengo. E o Grêmio é diferente. O Grêmio veio para cima do Flamengo. Então são 2 times de 2 fortíssimas camisas que jogaram francamente dentro do Maracanã. A gente viu que o Grêmio ele teve bastante oportunidade também, bolas na trave. Até um certo período do jogo, a gente vê um Grêmio, né, muito mais efetivo que o Flamengo, mas o Flamengo foi mais eficaz. O Flamengo teve oportunidade e não desperdiçou.
né? Então a gente vê um meio de campo do Flamengo muito concentrado, Everton Ribeiro, Pulgar, Gerson, Arrascaeta, cara, é fora de série o domínio que tem desses jogadores. Então, assim, não fizeram partidas brilhantes, mas eles conseguiram manipular o jogo ali no meio. Então, toque de bola com qualidade faz o Flamengo ter a posse de bola. E automaticamente os ataques vão estar acontecendo. Então, assim, a gente vê um Flamengo muito forte nascendo 2023. A gente vê um time do Flamengo que vai dar trabalho para muitos times. Já chegou na cola do Palmeiras e do Botafogo. O Botafogo já vai cair. Tá? O Botafogo é momentâneo. O Botafogo não vai ficar nesse tempo inteiro na liderança. O Botafogo não tem elenco. O Botafogo está tendo jogos que estão jogando a vida dentro de casa. Você pode ver que os jogos que estão jogando fora de casa, a maioria deles não começou a não ter mais resultado. E isso aí mostra que o time do Botafogo não tem um elenco capacitado para enfrentar 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. E a gente vê um Flamengo em crescente, o Flamengo tem elenco, o Flamengo precisava era só de um acerto, e esse acerto está começando a acontecer no time do Flamengo. Então a gente vê isso claramente, um jogo com uma vitória maiúscula do Flamengo de 3-0 em cima do Grêmio. E para não bastar isso, a gente teve o primeiro gol do Everton Cebolinha, numa roubada de bola excepcional do Wesley na lateral. A gente teve o chute de fora da área do Pedro, que foi um golaço no canto. E para completar, Bruno Henrique entra e consegue marcar exatamente nos acréscimos, 51 minutos do segundo tempo. Uma bola cruzada na área, Bruno Henrique cabeceia para o gol, não só sendo apenas um gol, mas é um gol da vitória desse jogador. É um gol que, para mostrar que ele está de volta, talvez ele vai ser o Bruno Henrique de 2019 ou não interessa, mas o jogador voltou. E com certeza ele vai jogar exatamente na ponta juntamente com o Everton Cebolinha. Vai ser uma boa disputa entre os dois, tá? Se o Bruno Henrique jogar metade que ele jogou, já era para Cebolinha. Cebolinha é banco mesmo do Bruno Henrique. O Bruno Henrique é titular absoluto desse time do Flamengo. Então vamos torcer. Esse gol foi muito emocionante, não só para nós torcedores, mas para muita parte do Maracanã. Se emocionou muito com o gol do Bruno Henrique. E a gente vê um Flamengo renascendo, um Flamengo que está tendo muitos lampejos do que vai ser o Flamengo nesse segundo semestre de 2023. Né? Pessoal, essas são as notícias do Distrito Rubro-Negro. A gente fica agradecido de vocês terem assistido até agora. Né? Pedir para vocês encarecidamente, se inscrevam no canal, acione o sininho de notificação e fique sempre com a gente no Distrito. Nós temos Instagram também, vá lá, dá uma espiada lá no Distrito Rubro-Negro no Instagram. Vá lá, se inscreva também lá, né? Segue a gente. Né? E o YouTube, a gente está aqui sempre na luta para fazer esse canal crescer do tamanho do Flamengo. Beleza? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.